Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da Escola do Legislativo, vereador José Nancy. Um bom dia a todos que nos assistem pelo YouTube da Escola do Legislativo e compartilham desse evento, a todos que prestigiam as atividades da Câmara Municipal de Santo André. É com muito prazer que os recebemos nesta manhã para a última palestra dos nossos eventos de Outubro Rosa da Escola do Legislativo. Hoje, conforme anunciamos, teremos a palestra com o tema Dilema da Mulher Moderna, Como Me Cuidar, que será ministrada pela doutora Maria Auxiliadora Vertamati, diretora técnica do Hospital da Mulher. Antes de darmos prosseguimento ao evento, gostaríamos de convidar, para dar uma palavra de abertura, o nosso presidente da Câmara Municipal de Santo André, o excelentíssimo senhor vereador Pedrinho Bottaro. Bom dia a todos e todas. Bom dia àqueles que nos assistem também ao vivo, aqueles que nos assistem, que vão assistir posteriormente também esse encontro. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, mas em especial de todos nós, servidores públicos, nesse dia tão importante. Hoje, uma data que a gente sabe a importância desse dia, porque o que é servir ao outro, servir com dignidade, com respeito, com lealdade, com vontade de fazer melhor para o outro sempre, né? Isso que é a premissa do servidor público. Então, parabéns a todos vocês. Depois, eu acho que é importante a gente dar uma salva de palmas, né, para vocês, por favor. Hoje ninguém vai poder pagar o almoço, né? Mas a gente também não pode fazer nenhuma. A gente gosta de fazer festa, né? De comemorar como sempre, mas devido à pandemia, então as restrições, a gente não vai conseguir. Mas quem sabe até o final desse ano ou começo do ano que vem a gente programa alguma coisa, né? Para a gente é uma alegria imensa, então hoje estar aqui. Eu quero chamar o Dr. Ivan como diretor da Escola do Legislativo para acolher as nossas ilustres visitantes também. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês, se colocarem à disposição para estarem aqui, trazendo um conteúdo riquíssimo de um tema tão importante, que é o mês de Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, mas também a tantos outros cânceres e dificuldades que nós passamos ao longo da vida. Eu já, em casa, já tive várias ocorrências, né? A gente sabe o que é. Então, eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais falar sobre esse tema e tantos outros que estão aí. Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Sintam-se abraçadas, acolhidas. Eu passo agora para o Dr. Ivan, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou ser breve aqui, tá, gente? Porque, na verdade, quem vai realmente, né, nos brindar aí com uma excelente palestra vai ser nossa convidada ali. Somente fazer realmente uma saudação, né, em nome da Escola do Legislativo, na qual tenho a honra de ser o diretor-geral, e sempre enfatizar que a Escola do Legislativo é exatamente para isso, né, Pedrinho, que foi criada para exatamente fomentar conhecimento, trocas de conhecimento, enfim, experiências. E hoje nós estamos aqui, né, no propósito de, como nós fizemos anos anteriores, sempre em relação ao Outubro Rosa, né, temáticas com relação à mulher, proteção da mulher, enfim. E agradecer aqui a nossa palestrante de hoje, né? Eu vou falar carinhosamente Dora, né? Dora, não sabia por que era Dora, né? A minha esposa Ana Paula sempre fala bastante dela, que é diretora técnica do hospital. Então, assim que nós pensamos numa médica para poder fazer a palestra, ela de pronto atendeu o nosso convite, né? Ficamos muito satisfeitos com isso, tem muito para acrescentar. E também agradecer a presença da Rosana, né? A diretora-geral do hospital também, que nos brinda com a sua presença. E agradecer a todos os colegas servidores públicos aqui, nossos estagiários, enfim, e parabéns para nós, né, no nosso dia. Então, seriam essas as palavras de saudação e passar a palavra para o Felipe, nosso cerimonial. Obrigado. Doutor, só para acrescentar, a doutora Ana Paula também, que é procuradora da mulher aqui também, nossa Procuradoria da Mulher, é uma oportunidade que a gente está celebrando mais uma vez a questão da mulher aqui na casa, também com o apoio da Procuradoria da Mulher, com a Escola do Legislativo. Obrigado, gente.
Antes, então, de iniciarmos a palestra desta manhã, gostaria de convidar para uma saudação a doutora Rosana Grasso, diretora-geral do Hospital da Mulher. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e todas presentes. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia, presidente, todos os vereadores presentes. Na verdade, eu gostaria só de agradecer imensamente esse convite para fazer uma discussão sobre essa temática, saúde da mulher, no mês de outubro, que é um mês em que a gente faz muitas atividades relacionadas à prevenção do câncer de mama, mas nós, do Hospital da Mulher, durante todo o ano, estamos sempre desenvolvendo ações para melhorar cada vez mais a saúde da mulher aqui da nossa cidade. E, em nome de toda a equipe do hospital, agradecer mais uma vez e parabenizar pelas essas iniciativas. Estamos à disposição de vocês. No que vocês precisarem, estaremos sempre aqui com muita satisfação e alegria. Tá bom? Então, vamos à palestra e espero que a gente possa contribuir com a discussão, com o debate, que esse é o nosso grande objetivo. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Convidamos, então, para compor a mesa e fazer a palestra de hoje, nos abrilhantar com o tema, a doutora Maria Auxiliadora Vertamati, diretora técnica do Hospital da Mulher. Alô? Tudo certo. Bom dia a todos e todas presentes, as pessoas que estão nos vendo em casa. Eu quero compartilhar aqui com a Rosana o nosso sentimento de alegria de estar aqui com vocês. Agradeço ao convite, doutor Ivan, o presidente da casa, o Pedrinho, a todos os vereadores e outras autoridades que estão presentes ou que estejam nos vendo no YouTube. É uma honra a gente poder estar aqui contribuindo um pouco com o conhecimento das pessoas sobre os temas ligados à saúde da mulher, né? Então, eu agradeço mais uma vez. Sou médica ginecologista de formação e, nesse momento, sou diretora técnica do Hospital da Mulher, aqui de Santo André. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre... É um pouquinho diferente o tema que a gente preparou para falar. Nós estamos sendo bombardeados aí esse mês de outubro, sempre com as questões do câncer de mama. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre como que a gente encaixa todas essas preocupações em relação ao câncer de mama na vida da mulher, que hoje em dia, cada vez mais, o percentual de dedicação que ela tem a outras atividades, que não só a casa, cresce cada dia mais, né? A mulher vem abraçando outras áreas que antigamente não era tão presente. Então, hoje a mulher está presente na sociedade de todas as formas, ela divide com o homem isso. E, ao mesmo tempo que é muito legal a gente ver a participação da mulher em todos os setores da sociedade, ao mesmo tempo existe essa preocupação com os cuidados relativos ao câncer ginecológico. Então, a gente passa outubro inteiro, todos os anos, ouvindo as pessoas falarem: faça prevenção, faça prevenção, faça prevenção. E muitas vezes a gente não pensa um pouco como é que eu vou encaixar isso na minha vida, que é corrida, que eu sou dona de casa, eu tenho a minha família, eu ajudo meus pais, eu trabalho e a gente faz um monte de coisas, né? Então, eu também, como mulher, quero primeiro dizer da alegria de a gente poder discutir um pouquinho isso sobre nós estarmos aqui, né? Então, é muito gratificante ver hoje o Hospital da Mulher tem 3 diretoras mulheres. Então, a doutora Rosana, eu e a doutora Ana Paula, que é diretora administrativo-financeira. Isso tem tudo a ver, né? O Hospital da Mulher com mulheres no comando, e a gente vê com alegria isso, compartilha aqui com todas as outras mulheres que trabalham e que estão no comando de suas jornadas,
seja ela um pouco mais em casa, um pouco mais com a família, um pouco mais no trabalho. Então, podemos passar a apresentação? Tá. Acho que tem um antes aí. Isso, legal. Só para falar um pouco do tema, né? Então, eu propus o dilema da mulher moderna, como me cuidar. Vamos falar um pouquinho de câncer ginecológico e um pouco das outras coisas que têm a ver também com o desenvolvimento dos cânceres ginecológicos, né? Eu, além de ser diretora técnica do Hospital da Mulher, eu sou oriunda da Faculdade de Medicina do ABC e lá continuo como professora, colaboradora. Então, faço questão sempre de dizer que é a escola do meu coração, da minha vida, né? Podemos passar, então. Isso é um pouco do que eu já falei. A gente se desdobra, aí chega em outubro, a gente escuta um monte de pessoas falando para nós sobre os cuidados com o câncer de mama, principalmente o de mama, mas aí todo mundo já fala também sobre o colo do útero, sobre o ovário, sobre o útero, e aí a gente fica naquela... Nossa, eu não tenho nem tempo para ligar no laboratório para marcar mamografia, ou então para ligar para o médico para marcar a consulta. E eu escuto isso durante o mês de outubro em especial, mas a gente escuta ao longo do ano, na nossa vida profissional e também até em casa, com as pessoas da família. Próximo. Então, como que a gente faz? Como que lidamos com isso no nosso dia a dia, né? Vamos passar. Temos que começar falando do câncer de mama. É uma pincelada rápida aqui, né? É importante lembrar que o câncer de mama, ele raramente dá sintomas. Eu costumo receber pessoas fazer ultrassom de mama, por exemplo, e muitas pessoas vão fazer ultrassom porque tem dor na mama. E é uma queixa muito frequente. O câncer de mama não dói. Para ele causar dor, tem que estar numa situação muito avançada, tem que ter já atingido a pele, que é uma situação, é um tumor muito avançado. Normalmente o câncer de mama não tem sintomas nenhum. Pode ser que tenha um pouquinho de retração, pode ser que tenha nódulo palpável, pode ser que tenha alguma secreção. A secreção mais perigosa é uma secreção com sangue ou que a gente chama de água de rocha, que é transparente. Mas o geral é sem nenhum sintoma. Por isso é tão importante para o câncer de mama, particularmente, fazer os exames, pelo menos anual. Se eu tenho alguma coisa que já apareceu numa mamografia anterior, num outro exame, eu preciso, conforme a orientação do meu médico. Às vezes ele diz, olha, daqui 90 dias precisa fazer um outro exame, daqui a 6 meses. Então, o acompanhamento médico é o mais importante. As pessoas se preocupam muito com a questão do risco familiar também, né? O risco familiar existe para o câncer de mama, mas depois de uma certa idade, depois dos 40, 45 anos, existe mais um risco que vai aumentando com a própria idade da pessoa. E aí, aquilo que a gente nunca gosta de ouvir, o estilo de vida. O estilo de vida da mulher, e não só da mulher, do homem, nos dias de hoje, foi alterando o risco de doenças malignas no ser humano. É impressionante como nós vemos hoje tantas pessoas com câncer de mama, com câncer de intestino, com câncer de estômago, câncer de ovário, câncer de útero, né, do corpo do útero, que a gente antigamente via só em pessoas muito idosas. Hoje em dia a gente vê pessoas já com 45, 50 anos com outros tipos de câncer, principalmente mama, intestino e próstata. Por que será que tudo isso acontece, né? Alguma coisa deve ter mudado no nosso estilo de vida em relação às pessoas de 30, 40 anos atrás, que o câncer foi mudando o perfil e a forma de aparecer na vida das mulheres e dos homens de hoje. Então, alguma coisa deve ter mudado, né? Isso
faz sentido para todos os tumores ginecológicos. Então, vocês vão ver que eu vou repetir essa coisa do estilo de vida para o ovário, vamos falar também para o endométrio, que é o câncer do corpo do útero, né? Só não vale para o colo. O colo é um pouquinho diferente, eu vou falar para vocês também sobre isso. E aí, como é que a gente deve fazer, então, a prevenção? Vale fazer o autoexame? São perguntas aí que fazem bastante para a gente, eu vou falar sobre isso. O autoexame, ele serve muito como um lembrete de que precisa ser feita a prevenção. Então, quando a gente orienta que a mulher deve pôr o braço atrás da cabeça para tocar a axila, isso tudo é muito válido, porque muitas vezes ela vai perceber uma retração ou vai perceber um nódulozinho endurecido na profundidade. Quando levanta o braço, o ideal é que se faça isso na hora do banho. Se for uma pessoa jovem que ainda tem ciclo menstrual, ela deve fazer sempre depois da menstruação, porque é quando os hormônios estão numa condição mais favorável para a gente sentir a mama mais molinha, né? Mas a verdade é que só palpando eu não vou conseguir identificar os nódulos muito pequenininhos ou mesmo o tumor antes de virar nódulo. A mamografia é um exame, hoje em dia, ainda com a tecnologia, os exames digitais, ela tem uma capacidade de identificar lesões antes de virar nódulo. Então, por isso, a mamografia é o principal exame. Tem pessoas que perguntam, posso fazer ultrassom no lugar da mamografia? Porque dói, porque incomoda, porque eu não gosto de fazer, mas não pode, né, doutor Pedro, que é meu professor, está aqui agora com a gente, o vereador Pedro Awada, e Pedro Awada é meu professor. Então, vou falar que ele tem que ver se ele aprova. Se eu estiver errada aqui, você corrige, hein, professor? E então, assim, é importante que a gente faça o exame. Por mais que é um pouquinho incômodo, eu sempre oriento que uma vez por ano precisa ser feita a mamografia. É o exame mais importante. Abaixo dos 40, a mama ela é muito densa, tem muito hormônio agindo ali naquele tecido. Por isso que o ultrassom é muito valioso também na pessoa mais jovem. A partir de quando que a gente deve começar a fazer isso? Na pessoa muito jovem, adolescente, quando ela estiver próxima dos 20 anos, é a idade para começar a fazer um acompanhamento da mama. Esse termo que a gente usa, prevenção do câncer de mama, a gente fala prevenção porque é um pouco chato a gente explicar que não existe prevenção de verdade, né? A prevenção para o câncer de mama é eu cuidar da minha saúde, me alimentar bem, cuidar do peso, fazer exercício físico, porque, na verdade, quando a gente descobre o câncer de mama, ele já existe. Então, a gente chama de detecção precoce. Isso seria o termo que é o que a gente faz quando faz mamografia, quando faz ultrassom. Na verdade, eu não faço prevenção, né? A prevenção vem antes dele aparecer. Então, os cuidados com nossa saúde são o mais importante no caso do câncer de mama, né? Vamos passar ao próximo, que vamos falar agora sobre o câncer do colo. Esse, sim, pode ser prevenido. Então, quando nós falamos da coleta do Papa Nicolau, que é tão importante, é feito nas unidades de saúde básica, nos postos, né? Unidade de saúde da família, isso é fundamental. O câncer do colo do útero é o único câncer do ser humano que pode ser prevenido. Quer dizer o seguinte, eu consigo identificar que alguma mudança aconteceu no colo do útero antes de virar câncer. E aí eu consigo tratar antes de virar câncer. Por isso que é tão importante fazer exame de prevenção, né? Em alguns países no mundo já não existe nenhum caso de câncer de colo. Vários países de primeiro mundo, aí na Europa, né, Estados Unidos, Austrália, o índice é 0 ou próximo de 0. Tem muitas pessoas que têm a lesão pré-câncer, e aí vai lá, trata, tira um pedaço, ou então tira o útero e está resolvido o problema.
Então, precisa ser feito o exame de prevenção. Isso é o mais importante, né? O câncer do colo, ele é uma doença de transmissão sexual, é uma DST, uma doença venérea, como as pessoas falavam antigamente, né? Porque já se sabe que ele é causado pelas mutações levadas pelo vírus do HPV. Todo mundo já deve ter ouvido falar que é o papiloma vírus humano, né? O HPV. A gente adquire esse vírus na relação sexual, então, normalmente, um risco que existe, um risco, entre aspas, né? Porque ninguém deve mudar a sua vida sexual ou o seu drive de vida sexual por causa do medo do câncer do colo. Mas a gente deve lembrar da importância de se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, usando camisinha, né? E isso é o mais importante, porque quem inicia a vida sexual mais cedo tem mais risco de adquirir o vírus mais cedo. E aí a vida desse vírus, quando ele vai causar câncer, existe um tempo para isso acontecer, um tempo longo, 15 anos, 20 anos ele vai evoluir. Não evolui em todo mundo, graças a Deus, né? Na verdade, é uma porcentagem muito pequena de mulheres que têm contato com o vírus que irão algum dia talvez desenvolver o câncer, tá? Todo mundo que pega o HPV vai ter câncer? Não, é isso que eu estou falando, certo? Ninguém precisa ficar em pânico. A maioria das pessoas não vai ter nada. O próprio organismo se desenvolve uma imunidade e vai conseguir combater o vírus, ou ela vai ter alguma verruga, alguma lesão que precisa cuidar com o ginecologista, fazer aplicação de ácido, aplicação de laser. Então, tem vários tratamentos. Isso são as lesões que a gente deve tratar ao longo do tempo. Isso é prevenção, prevenção de verdade. Eu consigo ir lá, resolver o problema, tirar o vírus antes que ele transforme a lesão num câncer. Então, isso que é o mais importante, né? Fazer os exames corretamente todo ano e não descuidar disso, câncer do colo. A pessoa de 60, 70, 80 anos, o risco vai diminuindo muito, porque normalmente a atividade sexual vai reduzindo com o tempo nessa idade. O útero e a região ginecológica já não tem ação dos hormônios que são agradáveis ao vírus, então o vírus já não se sente mais confortável naqueles locais onde normalmente ele atua quando a paciente é jovem, né? Quando a mulher é jovem. Então, sobre o colo do útero é isso, né? Vale a nossa preocupação em refazer a prevenção. O próximo, vamos passar, Oi? Da vacina, muito importante também, né? Dessas lesões todas que a gente está falando hoje aqui, é o único que tem vacina, até porque o HPV, como é um vírus, tem possibilidade da gente evitar a doença e até a infecção se for vacinado. Vocês sabem que a vacina é feita na transição da infância para a adolescência, então com 9 anos as crianças recebem a vacina, é amplamente distribuída na rede pública, então é muito importante que as crianças sejam vacinadas. A gente acredita, os ginecologistas, né, que daqui a alguns anos a gente não vai ter mais câncer de colo, se Deus quiser. Essa é a ideia, que talvez daqui a gente já está vacinando aí já faz mais ou menos uns 10 anos, né, Pedro? Então, tomara que daqui a 10 anos, quando essas pessoas que foram vacinadas estiverem aí na fase que se desenvolve o câncer, normalmente, 30, 35 anos, a gente vai ver que não teremos mais o câncer do colo, né? Isso vai ser uma batalha vencida. Agora o câncer do corpo, do útero, né, que é o endométrio. O endométrio é aquela camadinha de dentro, eu pus uma foto ali do útero para vocês verem, então tem uma camada rosa escura por dentro, que é a camada que sangra. Aquela camada que se forma todos os meses, no final do nosso ciclo, ela descama e aí a mulher sangra. Esse pedacinho ali chama endométrio, é a parte interna do útero. E o endométrio, ele é muito dependente do hormônio.
Não sei se todo mundo sabe, mas a gordura do nosso corpo, a gordura da barriga, do bumbum, da coxa, produz hormônio. A gordura periférica, que a gente chama, né? Produz muito hormônio. Então, quem tem mais gordurinha nesses lugares, produz mais hormônio, além do hormônio do seu ovário. E esse hormônio, ele é um pouco diferente do hormônio do ovário. Ele pode ser hormônio masculino, feminino, tem vários tipos que são produzidos ali. Então, como ele não é um hormônio normal do ovário, quando ele age sobre o útero, sobre a mama e sobre o próprio ovário, ele tem um efeito um pouco diferente. Então, essa é a preocupação, né? O que mais comumente se altera de acordo com o aumento de peso das pessoas, no caso da mulher, né, que tem útero, é o endométrio. O endométrio cresce com essa quantidade de hormônio aumentada e a tendência é a mulher voltar a ter sangramento. Então, muitas vezes, esse crescimento é ordenado, ela tem um sangramento, mas tudo bem, é um tecido bonzinho, mas ele pode malignizar, ele pode virar um sangramento vindo de um tecido que se multiplica de uma forma desordenada. E aí pode formar um câncer dentro do útero, né? Então, é interessante que esse câncer de útero, ele é diretamente ligado ao estilo de vida da mulher. Pessoas mais obesas, que não fazem exercício físico, não controlam colesterol, glicemia e alimentação, comem muito carboidrato, gorduras, isso tudo pode favorecer o aparecimento do câncer de endométrio. Não que ele cause diretamente, mas o que causa é a produção de gordura de uma forma muito rápida e muito desordenada. Tá? Então, obviamente, existem as tendências pessoais, as questões genéticas, familiares. Não é todo mundo que ganha peso que vai ter câncer de endométrio. Mas todo mundo que tem câncer de endométrio, em geral, tem uma vida mais desregrada, um aumento de peso, principalmente da circunferência abdominal, né? A gordura da barriga. Então, é importantíssimo cuidar dessas coisas. Como eu falei, é um pouco chato, né? A gente não aguenta mais ouvir falar de dieta, de exercício físico, mas eu tenho que falar hoje aqui para vocês. Então, vai ser a última vez em outubro que vocês vão ouvir falar sobre dieta e exercício físico. Vamos passar ao próximo? Por fim, para falar de câncer, a última coisa de câncer que eu vou falar é o câncer de ovário, que é um câncer mais raro que os outros. É um câncer da pessoa idosa, normalmente ele aparece mais a partir dos 65 anos, a partir dos 70 anos, e a maioria das vezes, quando se descobre, ele é muito avançado, porque ele não dá sintomas, a pessoa não sente nada, eventualmente ela pode sentir uma dor quando começa a aparecer, pode ser porque quando sentiu a dor, ele já está crescendo, então ele já está até grande, né? E aí a importância de fazer ultrassom todo ano. Tem pessoas que tiraram o útero, por exemplo, sempre me perguntam, né? Doutora, o meu ovário já está atrofiado, então alguém me falou que eu não preciso mais fazer ultrassom, não preciso mais ver como está. Isso não é verdade, né? A pessoa que tem um ovário, ela tem que cuidar para sempre. O ovário doente, normalmente, é o ovário atrofiado. Aquele ovário que eu já não vejo mais, que tem 1 centímetro, está lá no meio do intestino, a gente não vê no ultrassom, esse aí é bom. Ele está escondidinho, está fazendo o que ele tem que fazer mesmo, fica lá quietinho. Mas se ele começar a crescer, ele é facilmente identificável no ultrassom. Por isso a importância de continuar sempre fazendo ultrassom e mamografia. São os 2 exames da mulher, né? Tem que fazer. Tem ovário, tem que fazer ultrassom todo ano. E é isso, né? Mais uma vez, vamos falar agora dos próximos itens. Eu vou terminar, pode passar o próximo? Falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, então, para evitar esse aparecimento das doenças ruins, né? Das doenças do câncer e outras doenças, como a hipertensão, o diabetes, outras doenças aí que podem se agravar, ter um infarto ou um derrame, que as mulheres que estão agora no mercado de trabalho na mesma
praticamente a mesma proporção que os homens, então a gente tem as doenças que os homens tinham também. Quando eu estudava lá, muitos anos atrás, a gente ouvia sempre falar que derrame era uma doença de homens, né? Então os homens eram o grupo que mais tinha AVC. Hoje em dia, as mulheres também estão ali, né? A gente vai se igualando em todas as coisas. Aí o infarto, né? As coronárias, doença coronariana, mesma situação. É o homem que tem mais infarto. Hoje em dia, as mulheres também têm infarto na mesma proporção que os homens. Então, nós temos que nos cuidar de uma forma global. A gente fala um pouco aqui sobre a saúde mental, mas saúde mental querendo dizer o autocuidado, né? A coisa do tempo para relaxar um pouco, descomprimir, desestressar. Aqui tem umas dicas, eu deixei aqui esse texto para a gente refletir sobre isso, né? A psicoterapia é uma coisa que nos ajuda. Nós estávamos hoje conversando sobre a situação pós-pandemia e final de pandemia, o que nós vamos viver esses próximos tempos, né? Nós passamos tantos meses de pandemia, nós estamos ainda na pandemia, né? Não acabou, mas os primeiros, vamos dizer, o primeiro ano, praticamente a preocupação nossa era com a doença. E mesmo os profissionais de saúde, a gente percebe como o nosso foco era tão intensamente voltado para a doença do Covid, e a gente se preocupava pouco, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Nós fomos enganados pelo vírus, o Covid nos enganou, né? Todo mundo pensando, no mês que vem acho que já acabou. Eu me lembro que a minha irmã ia fazer a festa dos meus sobrinhos, então a pandemia começou em fevereiro, março, e a festa ia ser em maio, e a gente muda o buffet para o mês seguinte, aí depois muda para julho, depois para... Aí você desiste realmente e fala, eu acho que é melhor cancelar para o ano, porque não vai rolar. Mas, nesse sentido, quando virou o ano, 2021, está sendo um ano muito difícil para todas as pessoas. Em especial, para nós que estamos na saúde, a gente lida com o nosso problema psicológico dos profissionais de saúde e o das outras pessoas que vêm até a saúde, né? Então, algumas vezes, a gente encara a questão psicológica e do descontrole psíquico das pessoas que estão vivendo nesse mundo diferente da pandemia e também o descontrole em relação a tudo. As pessoas estão nervosas com tudo, não têm paciência com as coisas, não conseguem... tudo é a mídia social e as pessoas parecem que não conseguem mais conversar sobre as situações que estão vivendo. Então, o mundo está muito descontrolado do ponto de vista psíquico. Nós precisamos tirar um tempo para nós. A gente precisa desse tempinho, pode ser uma oração, algumas pessoas tiram isso para fazer uma meditação, outros para fazer uma oração, outros para fazer meia hora de yoga, né? Yoga é uma coisa tão de interiorização do pensamento e a gente trabalhar um pouco esse lado de respirar fundo e parar. Acho que todos nós precisamos um pouco disso. Aí tem umas dicas assim, ler um livro, assistir um filme. Agora está na moda, né, colocar séries em dia. Eu coloquei aqui, né, fazer uma maratona de séries. Então, pega a série favorita, vamos maratonar no final de semana. A gente precisa disso, todos nós precisamos, né? Nesse momento a gente faz isso sozinho ou com a família, isolado dos outros, mas em breve, se Deus quiser, vamos fazer isso de novo agrupados, né? Todo mundo aglomerado, feliz, se Deus quiser, logo vamos estar em outro momento novamente, sem pandemia. Próximo. Alimentação. Eu nem vou falar muito sobre isso, né? Eu também estou precisando melhorar minha alimentação aqui. Todo mundo precisa sempre se cuidar, a gente com essa vida corrida, não presta atenção direito no que almoça, corre. Eu comi hoje, comi só uma bolacha, eu tomei só um café.
o excesso de café, viu, gente? Eu sei que vocês aqui, eu já vi um monte de cafezinho ali. Eu tomei também, tá? Muito gostoso, inclusive. Mas eu reconheço que tomar café muito leva a gente, às vezes, para o pronto-socorro no final do dia, viu? Eu já fui para o pronto-socorro achando que eu estava infartando, mas era só uma crise de ansiedade de tomar muito café. Então, recomenda-se tomar moderadamente café, certo? Porque o café acelera, aumenta a pressão, acelera o nosso ritmo, né? O nosso coração, aumenta a adrenalina. Então, ele tem algumas coisas que não são boas. Ele deixa a gente mais acordado de manhã, por isso que tem um hábito, né, no mundo de se tomar café de manhã, mas tem que tomar com moderação. E aí essa dica, né, fazer a marmita, tirar um tempo para cozinhar. Não sei se muita gente que gosta de cozinhar aqui, mas é gostoso, a gente desliga um pouco. E aí quando a gente está ali se focando vou organizar minhas marmitas para a semana, é uma coisa muito positiva, né, de cuidar de si e do seu tempo. Vamos passar ao próximo? Praticar exercícios físicos é outra coisa chata, né? Ah, não aguento mais ouvir isso, mas como isso é verdade, né? Impressionante, não sei se vocês já tiveram essa experiência, pois que a gente faz um exercício, ainda que seja 15, 20 minutos, fazendo uma aula de zumba na televisão. Às vezes eu ponho zumba no YouTube e vamos dançar 15 minutos, ou uma música alegre, a gente está sozinho lá na sala, mas olha, quando você termina, o ritmo acelerado ali, o coração batendo, a gente sua e os hormônios que circulam no nosso corpo naquele momento fazem um bem que a gente não tem ideia. Diminui as dores, diminui as nossas dores articulares. Sabe aquela dor nas costas, no quadril, quando você sai da cama de manhã, né? Eu estou ficando velha, já estou sentindo também. E é falta de exercício, na verdade. Eu digo, eu fui fazer exercício e doeu mais meu joelho. Mas, na verdade, ele dói porque eu estou sem fazer exercício a tempo. E aí, quando eu começo a fazer, ele vai sentir. Não pode sobrecarregar. Então, o importante é fazer algum exercício, de preferência alguma coisa que a gente goste. Eu coloquei aqui o tênis, porque eu adoro jogar tênis, adoro assistir tênis. Assistir não vale, né? Tem que fazer. Eu gosto de assistir, mas ultimamente eu estou preguiçosa, estou só assistindo. Então, eu tinha que pôr o tênis aqui, olha, eu pus os velhinhos. Eu sempre digo que eu espero, quando eu tiver velhinha, não vou estar de cabelo branco, que eu vou continuar pintando, mas, de qualquer forma, eu vou estar jogando tênis. Isso é o que eu gostaria de fazer até o final da minha vida aqui nesse planeta. Mas qualquer exercício vale dançar, vale caminhar. Acho que todas as formas de exercício que nos dão prazer, ou que a gente tenha nem que eu me force um pouquinho a começar, mas depois que eu começo, o bem-estar vai vindo. Então, é muito importante incluirmos na nossa rotina, ainda que seja 15 minutinhos, 20 minutinhos, o tempo que eu puder vai fazer muita diferença para a minha saúde, tá bom? Próximo. Acho que é isso. Então, a mensagem final é que, além da prevenção toda que nós devemos nos preocupar, e é o objetivo do Outubro Rosa, é trazer a lembrança de, olha, está chegando o final do ano, então, se você ainda não fez seus exames de prevenção, faça. O câncer de mama, que é um foco principal pelo aumento progressivo do número de casos que a gente tem visto. Então, tem muito a ver com o estilo de vida das mulheres, dos homens, mas principalmente tem câncer de mama em homens também, né? É importante lembrar isso. O homem, ele também tem um tecido mamário, uma glândula mamária, apesar que ela é normalmente atrofiada, porque não tem hormônios para isso. Mas a mesma situação, muitas vezes, por causa do estilo de vida ou do risco familiar, ele pode desenvolver câncer de mama também. Então, vale para os homens e para as mulheres aqui presentes, que Outubro Rosa é o mês de se lembrar da prevenção, mas principalmente lembrar de se cuidar, de se amar,
de colocar coisas que fazem a gente feliz no meio da nossa rotina corrida da mulher moderna. Tá bom? Mais uma vez, nós estamos à disposição lá no Hospital da Mulher. É uma alegria poder cuidar da saúde, trazer os novos andreenses para o mundo e, ao mesmo tempo, cuidar de todas as mulheres do nosso município. E é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho do meu saber com todos, e que estão aqui ou que estão nos vendo pelo YouTube. Muito obrigada a todos aqui da escola. Obrigada, gente. Antes de caminharmos para o encerramento do evento, gostaríamos de perguntar se algum membro do público gostaria de estender alguma pergunta, alguma dúvida à doutora. Maísa. Obrigada. Doutora, bom dia. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Uhum. A primeira delas é em relação à vacinação contra o vírus do HPV. Existe algum limite de idade para vacinação? É só em meninas jovens ou mulheres de todas as idades podem receber a vacina? Você quer fazer as duas perguntas ou quer que eu responda essa? Eu já vou fazer a próxima, então. Tá bom. Fala as duas. E eu queria tirar uma dúvida com você, que no Brasil é permitido a realização da cirurgia da laqueadura a partir dos 25 anos, até para mulheres que não têm filhos, né? Para as que têm filhos pode ser até mais jovem, a partir dos 18. A cirurgia da laqueadura, ela pode interferir na nossa saúde ginecológica quando ela é realizada muito cedo? Ela pode aumentar algum risco de, por exemplo, causar uma atrofia dos ovários, né? Trazer alguma consequência de longo prazo? Uhum. Então, eu vou falar sobre o HPV. Na verdade, não existe um limite de idade para ser feito. Pode ser feito... como o HPV é um vírus de transmissão sexual durante a vida jovem da mulher... Depois dos 40, 45 anos, ele já não vai ser transmitido. É muito difícil alguém pegar o HPV mais tarde, quando já está na menopausa, porque a parte ginecológica fica atrofiada, não é um ambiente propício para o desenvolvimento do vírus. Mas pode pegar também, só não é muito habitual que isso aconteça. Então, quando a gente fala de vacina, a gente fala uma coisa a nível de saúde pública, né? São os estudos epidemiológicos que vão definir essas regras. Então, a regra para vacinação no SUS é que seja feito até uma certa idade, dos 9 aos 13 que é feita a vacinação. Quando se iniciou, fazia uma idade um pouquinho mais estendida, e aí depois, conforme foi entrando no calendário, ficou definido que seria dos 9 aos 13. Então, o calendário vacinal do SUS, que é a recomendação do Ministério da Saúde, é esta. Mas se você quiser fazer a vacina particular ou conforme a orientação do seu médico, de repente pode até ser que seja possível fazer junto à unidade de saúde, mas eu acredito que tem que... Eu não conheço um fluxo diferente que exista pela vigilância epidemiológica, a gente pode até verificar, mas eu acredito que não existe, né? O doutor Pedro está falando que não mesmo. Do meu conhecimento não existe, é só se for particular. E aí, para fazer particular, eu preciso fazer... Na verdade, existem algumas indicações muito precisas para esses casos, sabe? É uma pessoa que já tenha, por exemplo... ela tem um contato com o vírus, ela teve alguma lesão pelo vírus, mas não foi vacinada. Aí o médico faz o primeiro tratamento e sugere que se faça a vacina. Só que normalmente essa pessoa já tem contato com o vírus, então ela faz uma imunidade pelo próprio contato. O objetivo de fazer a vacina é para quem não teve contato com o vírus, né? Quando a gente tem alguns estudos que mostram que 80% da população no mundo tem contato com o vírus do HPV em algum momento da sua vida, porque é um vírus muito disseminado, entendeu? E a maior parte das pessoas, a imunidade dá conta dele, não desenvolve nenhuma lesão, nenhuma doença, tá? Então, ficou respondido essa? Sobre a laqueadura,
sim, existe a lei, né, que fala que são mulheres a partir dos 25 anos ou com 2 filhos. Então, essa é a nossa legislação. A gente, na verdade, eu acho que a grande preocupação em fazer a laqueadura em pessoas jovens é o risco do arrependimento. Não existe nenhum problema físico na prática. Pode acontecer, eventualmente, um caso ou outro em que houve uma dificuldade técnica durante a cirurgia e aí sangrou, teve que cauterizar uma artéria e aí o ovário não funcionou bem depois, mas isso são coisas raras, que não acontece mais hoje em dia, principalmente porque hoje em dia você faz a cirurgia por vídeo, laparoscopia, né? Então, são 3 furinhos na barriga, a cirurgia minimamente invasiva, é muito tranquilo tecnicamente. O grande problema da pessoa jovem é porque ela não tem maturidade ainda de vida para avaliar que talvez daqui a 10 anos muita coisa tenha mudado na vida dela. E aí ela ainda é muito jovem, talvez ela queira ter outro filho, talvez ela esteja num outro relacionamento. O mundo foi mudando e aí as pessoas foram repensando essas coisas. Nós estamos vendo aqui pelo lado do planejamento familiar, mas se a gente for lá na faculdade, por exemplo, no Ideia Fértil, no Instituto Ideia Fértil da Faculdade de Medicina, tem um montão de mulheres laqueadas lá que estão tentando reverter a laqueadura para ter bebê. E essas pessoas têm quantos anos? 35, 36, 40, 38... que são mulheres jovens que estão tentando engravidar, talvez estejam num outro casamento, talvez não, talvez estejam no mesmo, mas desejam ter filhos mais para frente, novamente. Enfim, é um pouco isso, entende? A preocupação do profissional é o arrependimento, principalmente porque é uma cirurgia, considerando que hoje em dia tem tantos outros métodos, como o DIU, além da camisinha, da importância da prevenção das doenças, mas assim, tem DIU, tem pílula, XYZ, W, tem um monte de tipos de pílula diferente, com doses diferentes, com drogas diferentes, tudo muito moderno. E você fazer a laqueadura, que é uma cirurgia mutilante, então tem que ter uma indicação muito bem feita, muito precisa, é importante passar no planejamento familiar, entender bem como é que vai ser, porque é definitivo. A gente fala em reversão nos casos de infertilidade, mas a chance dela engravidar mesmo depois da reversão é pequena. Então, é uma cirurgia definitiva. Tá? A preocupação nossa é o bem-estar integral, é a mulher integral, né? Pensar no futuro dela também, tá bom? Mais alguém teria alguma dúvida? Alguma questão, questionamento? Não? Então, gostaríamos primeiramente de agradecer à doutora por toda a explicação, por todo o material apresentado. E antes de encerrarmos, gostaríamos de convidar novamente o doutor Ivan para fazer um agradecimento pela palestra e uma fala de encerramento da nossa Semana do Outubro Rosa. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, gostaria aqui de agradecer a nossa palestrante, a doutora Dora, né? Dora, aqui do Hospital da Mulher, que gentilmente atendeu o nosso convite. Agradecer também a presença da Rosana, diretora-geral do hospital. E nós temos de encerrar aqui, nós temos um agradecimento aqui especial aqui para entregar para o nosso palestrante. Eu queria convidar o nosso vereador, doutor Pedro Awada, né, que eu sei que ele tem um carinho muito especial pelo Hospital da Mulher e pela Faculdade de Medicina da ABC, para a gente poder entregar aqui o certificado para a palestrante. Conheço a Dora desde sempre, né? Estamos da gloriosa Faculdade de Medicina da ABC, que eu defendo muito aqui. Foi realmente minha residente, já teve em vários projetos. Ela começou na faculdade mais com o lado da violência às mulheres, né? Hoje tomando conta do meu querido Hospital da Mulher, algo que eu vi nascer, também cheguei a coordenar de forma diferente, era a coordenação só dos médicos, mas realmente virou uma referência
para o andreense nascer melhor aqui. Então, olha, tenho tudo de bom. Para mim é uma honra. E você sabe que eu adoro ela. E como? Só tenho a agradecer a honra que ele me deu. Peço desculpa de ter chegado atrasado, até te mandei quando você me falou, eu não sabia adorar, mas corri, deu tudo certo. A palestra é excepcional, tira todas as dúvidas mesmo. E é importante mesmo, aqui tem bastante mulheres, algumas que já até tiveram a patologia, né? Então serve de exemplo, todo mundo aqui se conhece, pois eu comecei minha vida atendendo as mulheres dessa casa. Eu sempre comecei com o meu trabalho como profissional, muito com o funcionário público, eu atendia a Caixa de Pensões. Então o pessoal aqui, não mais velho, que todos aqui são bem jovens, dá para ver, eu tive o prazer da maioria de atender no consultório, fazer a prevenção, diagnóstico e ajudar em tratamento. É uma honra, bem-vinda, e que todo ano volte aqui para nos dar uma palestra sobre isso e outros assuntos a qual ela é expert. Obrigada, Pedro. Imagina. Obrigada. Obrigada mais uma vez, gente. Muito obrigada. A Rosana quer falar? Isso. Novamente a palavra para Felipe, né? Apenas agradecer a todos os que estiveram presentes aqui no plenário, a todos que nos assistiram pelo YouTube da Escola do Legislativo, agradecer a toda a direção da Escola do Legislativo e pela presidência da Câmara Municipal de Santo André, e nos vemos nos próximos eventos.